Aqui é Cláudio Miranda, do canal Evangelho na Rede, e eu venho propor uma reflexão a respeito de um tema que eu gostaria de estar compartilhando com você. Antes, porém, eu queria estar compartilhando a partir de uma palavra. E a pergunta que eu faço é se você gosta de histórias. Ora, a maior parte das pessoas gostam de história. Então eu queria ler para você uma pequena história e a partir dela nós vamos estar pensando, eu pretendo gravar talvez uns 4 ou 5 vídeos acerca desse tema que eu vou intitulá-lo como a ambiguidade do ser. E ela está baseada especialmente em um texto de 2 Samuel, capítulo 12, a partir do primeiro verso. É uma história que envolve o rei Davi e também um profeta do Senhor, que era o profeta da corte, o profeta Natã. Ouça o que a Escritura nos diz a respeito dessa história, que é para assim introduzir essa temática que eu quero estar pensando com você nos próximos vídeos. Olha só o que nos diz a boa palavra do Senhor. Eu estou lendo aqui a versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, em 2 Samuel capítulo 12, que diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal mal e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu te acrescentaria tais e tais coisas. Até aqui eu quero deixar essa leitura e quero contextualizá-la, porque quero introduzir o meu tema, que é a ambiguidade do ser. De fato, o que acontece aqui é que Davi estava vivendo uma experiência de profunda contradição pessoal. Ele que era um homem temente, que a própria Escritura diz, ele tinha um coração segundo o coração de Deus, de repente se vê envolvido em uma situação completamente estranha a todo o comportamento que nós conhecemos de Davi. Ele acaba caindo em adultério, e não era um simples adultério. Ele de fato acabou se envolvendo com a mulher de um de seus soldados mais leais, e com isso ele vai cometer uma atitude completamente estranha, completamente fora do padrão daquilo que nós chamaríamos de uma atitude digna de um Davi como nós o conhecemos na Escritura. A grande realidade é que Davi se tornara um ser profundamente ambíguo, porque depois de cometer tal atitude, depois de cometer o adultério, vendo que a mulher havia engravidado, ele continua ainda tentando remediar a situação, e ele manda que o marido da mulher seja colocado na frente da batalha para que seja morto, e o que de fato vem a acontecer. Quando isso acontece, Davi pensa: olha, estou livre, está resolvido, e finalmente eu estou livre de qualquer tipo de constrangimento. E então trouxe a mulher para ser esposa, trouxe para o seu palácio, tornando-a uma de
suas esposas. Na cabeça de Davi estava tudo bem. Entretanto, Deus envia o profeta. E o profeta chega e conta a história que nós acabamos de ler, o profeta Natã. E Davi fica profundamente indignado ao ouvir tal história. E exatamente quando ele está no furor da sua indignação, o profeta diz: esse homem és tu, quem fez isso és tu, ó rei. Veja que situação esta em que Davi se colocou. E isso, para mim, realmente representa a atitude não somente de um homem chamado Davi, mas aí nós percebemos, na verdade, uma condição que pode habitar o ser de qualquer ser humano. A realidade é que essa história nos ensina acerca da ambiguidade do ser. Nada é mais ambíguo do que o próprio ser humano. De fato, o livre-arbítrio, ele trouxe consigo o titubeio, a indecisão, a gente perdeu a capacidade de certeza em nossos desejos mais íntimos e nos tornamos assim profundamente ambíguos. E é sobre isso que eu quero estar compartilhando com você, é para aí que a gente vai e eu quero convidá-lo a gente fazer essa caminhada nos próximos vídeos.